Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, essa leitura que vai chegando ao fim desse livro, Religião dos Espíritos. Hoje chegamos no capítulo 85, no Grande Minuto. Mas antes, segue aqui aquele conselhinho, aquela diquinha rápida para você dar aquela passeada lá no site da Rádio TV Fraternal, dar uma olhadinha lá nos textos, na música boa, no conteúdo de palestra. E a Rádio TV Fraternal está em todas as mídias sociais, ou seja, de alguma maneira tem como você seguir a Rádio TV Fraternal, certo? E compartilha os canais, as redes sociais da Rádio TV Fraternal, compartilha o site, deixa seu like, para que a gente atinja o maior número de pessoas com o único propósito da divulgação da doutrina espírita, os ensinos de Jesus. Tá bom? Esse é o nosso propósito. Feita a dica, vamos para o capítulo 85, no Grande Minuto. No Grande Minuto da experiência, disseste desapontado: só vejo o mal pelo bem. Não posso mais. Fracassei. Agora é parar com tudo. Fiz o possível. Não me fales mais nisso. Estou farto. Muito difícil. Em tudo é desilusão. Sofri que chega. Continue quem quiser. Ninguém me ajuda. Deixa-me em paz. Estou vencido. Não quero complicações. É problema dos outros. Não sou santo. Desisti. Basta de lutas. Entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. Se os amigos fugiram, continua fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Se caíste, levanta-te renovado e corrige a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos, dias e dias e, às vezes, por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. É a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente. Humilhado e abatido, supliciado e crucificado, torna ao mundo em espírito sem que ninguém lhe requeira a volta. E, materializando-se, divino, entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado, longe de referir-se aos remoques e tormentos da véspera, recomeça o trabalho dizendo simplesmente: a paz esteja convosco. Veja só, vocês entenderam o começo desse texto que eu fui lendo no Grande Minuto? Só vejo o mal pelo bem, fracassei, agora é parar com tudo, fiz o possível, continue quem quiser, ninguém me ajuda, deixa-me em paz, esse é o problema dos outros, desisti, não sou santo. Quem de nós já não disse uma dessas frases? Mas o nosso intuito aqui não é condenação, não é julgamento. Nós estamos aqui o quê? Qual é o nosso intuito? Aprender. Então, veja que no Grande Minuto, como eu venho dizendo, desde a lição 82 até essa aqui agora, ele veio falando sobre o outro, se eu desejar. Na semana passada nós vimos a cada hora, e agora nós vimos o Grande Minuto. Todas essas lições, essas 4, estão linkadas, estão conectadas. Por quê? Repetindo, como já disse, mas é importante deixar isso bem claro. O outro, a culpa é sempre do outro. Não, o outro, na verdade, ele é instrumento para que eu evolua, assim como eu sou para os outros. Se deseja, se a gente tiver boa vontade, bom ânimo, eu posso mudar tudo, não é verdade? A cada hora é dada uma oportunidade de fazer diferente, de eu me esforçar em ajudar o outro, de eu fazer a diferença no próximo. Quem é o próximo? É aquele que me circunda. E agora no Grande Minuto. Ou seja, é aquele momento, é aquela oportunidade que surge e que depois pode não voltar mais. É isso que ele está dizendo, porque agora a gente vai para a questão 646 do Livro dos Espíritos, que foi a pergunta que Allan Kardec fez assim, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? De outra forma, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? E a resposta:
O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra, disse o Jesus, a propósito do óbolo da viúva. Então, lembra na semana passada, como nós falamos? Como eu venho dizendo já há 2 semanas, o outro. Então, o outro também é instrumento para a minha evolução, para que eu me aprimore, exercendo a palavra do Cristo no dia a dia, com o quê? Se eu desejar fazer diferente, através do quê? Daquela hora, fazer diferente com o meu esforço nesse minuto, que é a oportunidade que eu tenho agora. Olha só como estão todas misturadas. E ele diz exatamente o quê? Que é muito difícil, isso eu vou deixar para os outros, eu desisti, eu não aguento mais. Por quê? É a forma do mérito que a gente enxerga. A gente quer ser enaltecido, a gente quer ser ovacionado, ou seja, quer receber aplausos de todos pela caridade que a gente faz. Quando, na verdade, a caridade ela tem que ser um hábito automático e não esperar nada em troca. A caridade pura e simples é essa. É não esperar nenhum mérito de retorno. É fazer o bem pelo bem, por aquela condição que a gente já aprendeu e já viu, que é o bem que eu faço, é o bem que eu recebo. É simples assim. E aí vem o meu esforço. Não adianta eu me privar, como vimos na semana passada, daquelas mortificações que é dito, mortificações ascéticas, ou seja, abrir mão de todo o prazer físico e psicológico. Não adianta eu abrir mão de tudo isso pelo simples fato de que eu acredito que isso vai mudar a minha moral, quando na verdade é o meu esforço, é o meu empenho, é a minha dedicação. É a minha caridade que vai fazer eu mudar. E aí a gente também lembra que caridade é muito ampla. Caridade não é só o dinheirinho que eu dou, aquela esmolinha que eu dou ali para o menininho da esquina. Vai muito além. Então, como que eu vou lidar com esse momento que eu ainda tenho a caridade como uma retribuição? Eu faço, mas eu espero algo em volta. E muitas vezes eu recebo o quê? Eu recebo injúria, eu recebo ingratidão, eu recebo abandono. É tudo isso que estava no texto. Como paga dessa minha caridade. Mas o que eu tenho que fazer com isso, então? Como nós já vimos lá atrás, relevar. Deixa isso. Você fez a caridade? Parabéns para você. Eu fiz a caridade? Parabéns para mim. Mas que tipo de caridade? De desimpedimento, de qualquer... totalmente desimpedida de retribuição. Fiz a caridade por entender o que dói no outro, pela satisfação minha de ajudar. E essa satisfação minha de ajudar é pela compreensão de que o bem que eu faço é o bem que retorna para mim mesmo. O bem que eu faço para o outro é o reflexo que eu vou receber. É nesse sentido. Então, o que me acomete? Revolta, vingança. Mas ele nem para me agradecer. Mas nem para me mandar uma mensagem. Mas nem eu sempre tenho uma justificativa, porque aí eu vou dizer uma daquelas frases que estão lá. Aí eu vou dizer alguma coisa que está lá naquelas frases para parar. Isso é para os outros. Eu desisti. Isso é um fracasso, isso é perda de tempo. Então eu não vou mais praticar caridade, porque é só isso que eu recebo. E é aí que a gente vai lembrar também de lições passadas, como lá no livro O Espírito da Verdade, quando a gente leu o André Luiz, se você fizer força, se você se esforçar um pouco mais, se você aguentar um pouco mais, por quê? Porque esse vai ser o caminho da sua elevação, da minha elevação, da nossa elevação. Esse esforço é como está aqui na questão 646. O mérito do bem está onde? Está na dificuldade em praticá-lo. Lembra que eu falo, cada texto do Evangelho que a gente lê e fala, mas isso aqui é difícil. O meu esforço em relação àquilo, é aí que vai estar o meu mérito. A minha boa vontade, o meu bom ânimo de seguir. Então, suporte um pouco mais. Porque André Luiz também nos ensina o quê? Para todas as dores do corpo físico, a gente toma um analgésico, a gente encontra em qualquer farmácia. Agora, e para as dores da alma? O arrependimento e o remorso? Não existe analgésico para eles. E é exatamente aí que a gente vai se lembrar do quê? Da oportunidade perdida. Recordo-me, quando nós estudamos aqui juntos, a história de um pão, no capítulo lá do livro O Espírito da Verdade, em que aquele ato de caridade do Barsabás mudou toda a maldade que ele havia feito. Ou seja,
Tudo aquilo se renovou nele por conta de uma atitude benéfica. Então, a todo momento, nós estamos sendo observados e o quê? Vendo nosso esforço. Ele lutou contra aquilo. Ele que era uma pessoa de não muita benevolência, mas praticou um ato de caridade com um pequenino, dando-lhe um pão no momento de desespero, de fome daquela criança. E aquilo foi o suficiente para resgatá-lo de onde ele se encontrava, no mundo espiritual. Vai vendo. Então, pensa um pouco mais, suporta um pouco mais. Se você fizer força, um passo a mais será dado no caminho da evolução. Esse é o propósito. Porque o aluno que não aprende, que se não se esforçar e debruçar ali naquela equação para resolvê-la, para entendê-la, para saber fazer, não vai para frente, não evolui, não consegue passar do raciocínio lógico. E é assim o nosso raciocínio também. Por quê? Porque no meu trabalho eu me esforço bastante. Por quê? Eu tenho que atingir meta, eu tenho que alcançar resultado, quero obter um prêmio, quero ser premiado, não sei o quê, pelo meu sacrifício. Então, ali fica nítido, ali fica demonstrado o meu encorajamento, a minha boa vontade, o meu bom ânimo, o meu esforço. Mas quando a gente leva isso para o lado espiritual, aí eu não tenho tempo, não vale a pena, eu desisti, é só ingratidão, é só reclamação. Então, eu vejo que se eu ficar inerte reclamando, dizendo que é difícil, aí que vai ser pior mesmo. Por que ainda buscamos esses atalhos que nos levam aos abismos, onde só encontra o desespero, se Jesus veio já nos dizendo o seguinte: siga-me que meu jugo é leve. Ou seja, ele já deu todo o caminho, ele já deu todo o traçado de orientação para que sigamos aquela bússola, aquela orientação, que nesse caminho nós vamos prosperar. Mas eu ainda sou um pouco resistente. Então é para refletir e mudar de rota enquanto é tempo, a cada minuto, a cada oportunidade que eu tenho de fazer a diferença, com o meu esforço, com bom ânimo fazer. E concluo aqui a nossa conversa com a frase de Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E aí, o que você pensa sobre o tema de hoje? Reflita, leia o Evangelho, leia o Livro dos Espíritos. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.